Good day, mate. Hi again. G'day from Queensland. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando eu tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá e depois de voltar, criei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, onde eu trago algumas experiências, algumas informações sobre a Austrália, algumas curiosidades, animais, como funciona o trabalho lá, estudo, vistos, tem muita coisa aí, muito vídeo no canal com várias informações sobre a Austrália. E também um pouco sobre inglês, já que eu dou aulas de inglês online. E vou deixar aqui a minha propaganda. Se alguém tiver interessado, é só entrar em contato, dar uma pausada, ver aí o que eu estou oferecendo e aí é só entrar em contato. E hoje eu queria falar sobre o Dia das Mães na Austrália, né? Já que nós estamos no Dia das Mães e lá na Austrália tem Dia das Mães também, acho que tem no mundo inteiro, né? E na Austrália, o Dia das Mães, assim como aqui no Brasil, é comemorado no segundo domingo de maio. É a mesma data que é comemorado aqui no Brasil. Então, hoje está sendo comemorado o Dia das Mães também lá na Austrália. Porém, como lá são 13 horas adiantadas, né? O fuso horário lá são 13 horas adiantadas do que aqui no Brasil. Então, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, talvez até já passou o Dia das Mães lá, né? Porque a partir de meio-dia aqui e tal, lá já vai ser o dia seguinte, né? E para início, para dar uma explicada aqui como é que funciona o Dia das Mães lá na Austrália, eu trouxe uma matéria de jornal que explica tudo direitinho e fica mais fácil de entender, né? Essa é uma matéria que foi publicada em 2017. Não é uma matéria tão atual, mas como ela é uma matéria que está falando sobre a história do Dia das Mães na Austrália, então não tem necessidade de ser atual, ela é atual, né? Porque ela está contando como começou assim a celebrar essa data lá na Austrália, né? E então essa matéria foi publicada pela ABC News e o título dela é A História do Dia das Mães, de campanhas pela paz a cartões, flores e reuniões familiares. Foi publicada no dia 12 de maio de 2017 e foi escrita por Penny Travers. Aqui embaixo dessa foto está escrito assim: o Dia das Mães, como conhecemos hoje, é uma ocasião para flores, cartões e cafés da manhã na cama, que é tradicional lá na Austrália. A fonte dessa foto é ProFlores. Então, esse pedaço aqui da matéria fala assim: no domingo, muitos australianos passarão o dia celebrando suas mães e outras mulheres especiais em suas vidas. Algumas mães podem receber cartões, flores e presentes, enquanto outras podem desfrutar de um café da manhã na cama ou um almoço fora. O Dia das Mães faz parte do calendário australiano há muito tempo. Mas de onde surgiu a ideia de dedicar o segundo domingo de maio para homenagear a maternidade? A celebração moderna do Dia das Mães na Austrália, na verdade, surgiu dos apelos por paz e das campanhas contra a guerra após a Guerra Civil Americana, que aconteceu entre 1861 e 1865. Esse pedaço aqui já começa a contar a história, né? Dizendo assim: em 1870, a escritora americana e ativista dos direitos das mulheres, Julia Ward Howe, mais conhecida como autora de Battle Reign of the Republic, fez um apelo às mulheres para que se unissem e trouxessem a paz ao mundo. Mais tarde conhecido como a Proclamação do Dia das Mães.
ela propôs que um dia dedicado às mães pela paz fosse comemorado todos os anos em junho. Mas a ideia de um Dia das Mães só ganhou força em 1908, quando Anna Mary Jarvis, da Virgínia Ocidental, realizou uma cerimônia religiosa em memória de sua mãe, Anne Reeves Jarvis. E aí aqui aparece então na foto, né, a foto da Anna Maria Jarvis, que é a filha, né, e aí está escrito assim, dedicou sua vida à luta pelo Dia das Mães. A fonte da foto é a Wikimedia Commons. Então essa é a mulher que lutou e ela fez isso em homenagem à mãe dela. Então vamos ver aqui o desenrolar da história, né? Anne Jarvis, a mãe, foi uma ativista pela paz que cuidou de soldados feridos durante a Guerra Civil Americana e criou workshops para o Dia das Mães com o objetivo de abordar questões de saúde pública. Então, depois de ter cuidado dos soldados, ela começou a organizar esses eventos com as mães dos soldados, né? Para dar um suporte, né? Anna Jarvis, a filha, queria dar continuidade ao trabalho de sua mãe e lutou para que fosse instituído um dia especial para homenagear todas as mães. Então, já nesse pedaço, em 1914, sua campanha deu frutos, quando o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, designou oficialmente o segundo domingo de maio para ser o Dia das Mães. Abre aspas. O impacto da Guerra Civil ainda era sentido. E havia também uma crescente preocupação de que os Estados Unidos pudessem se ver envolvidos em outra guerra, principalmente devido ao que estava acontecendo na Europa, fecha aspas. Disse o Richard Waterhouse, professor emérito de História Australiana na Universidade de Sydney. Principalmente 1914 é o ano que começou a Primeira Guerra Mundial, né? Então, isso não é citado aqui na frase dele, mas é Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, né? Então, os Estados Unidos estavam preocupados, porque eles estavam acabando de sair de uma guerra ali, e não queriam se envolver em outra, né? Ainda estavam muito fragilizados. Então, entrando no tópico mesmo do Dia das Mães na Austrália, porque até aí foi a história de como começou o Dia das Mães lá nos Estados Unidos e que a ideia foi trazida de lá para a Austrália. Então, aqui esse pedaço vai contar que foi somente em 1924, após as perdas da Primeira Guerra Mundial, que o Dia das Mães foi comemorado pela primeira vez na Austrália. A australiana Janet Hayden, de Sydney, iniciou a tradição após demonstrar preocupação com as mães idosas solitárias e esquecidas no Newton State Hospital, onde ela visitava uma amiga regularmente. Então, essas mães, né, provavelmente mães ou esposas também, né, de pessoas que perderam a vida ali na Primeira Guerra, que também foi quando aconteceu o Anzac Day, e isso impactou muito a Austrália. E então essa Janet estava preocupada com essas mulheres e aí decidiu então criar um dia para homenageá-las, para que elas se alegrassem um pouco, né? Nesse pedaço aqui embaixo da foto diz assim: hoje em dia muitas crianças comemoram o Dia das Mães fazendo cartões para suas mães. A fonte é a ABC Radio Canberra
e provavelmente o fotógrafo Penny Travers, ou ela mesma, né? A mesma que escreveu a matéria. Ela obteve grande sucesso em uma campanha para que as escolas e empresas locais doassem presentes para essas senhoras. Então, antes de se pensar em colocar, em criar o Dia das Mães ou trazer essa ideia dos Estados Unidos, ela estava organizando isso, arrecadando fundos e presentes, doações, para doar para essas senhoras. E aí vamos ver o restante da história. Abre aspas. Havia tantas mães que deixaram de ser mães, tantas esposas que ficaram viúvas por causa da Primeira Guerra Mundial. E também tantas mulheres que não tinham a perspectiva de se tornarem mães ou esposas, porque toda uma geração foi dizimada nas trincheiras da fronteira ocidental, fecha aspas, disse o professor Waterhouse. Abre aspas novamente. Havia um clima para o Dia das Mães. E o Dia das Mães americano se encaixava melhor do que outros Dias das Mães celebrados em outros países. Fecha aspas. Então aí decidiram criar o Dia das Mães, trazer essa ideia dos Estados Unidos, né? Aqui eles já vão abordar o tema da comercialização do Dia das Mães, porque ele foi criado por uma questão humanitária, né? Mas como muitas datas, passou a ter um olhar mais comercial do que qualquer outra coisa, né? E aí nesse pedaço, então, a matéria diz: foi durante a década de 1920 que o Dia das Mães se tornou comercial nos Estados Unidos, com empresas de cartões como a Hallmark e floriculturas oferecendo presentes. Então, como a gente viu aqui na história, que a data que foi, que se institucionalizou, né, que foi criada mesmo, que foi criado o Dia das Mães pelo presidente Wilson, é 1914, que foi quando começou a Primeira Guerra Mundial. 1920, já ali pelo menos 10 anos, na década seguinte, já começou a se aproveitar dessa data para vender coisas, né, para se comercializar, já se colocando cartões e flores para que fossem dados para as mães e tendo que pagar por isso, né? Então, deixou de ser tão humana, tão humanitária quanto era antes. Vamos ver esse pedaço que diz assim: Anna Jarvis ficou indignada e passou o resto da vida lutando contra a comercialização do Dia das Mães, morrendo na miséria e com demência em um sanatório em 1948. Abre aspas. O Dia das Mães se tornou parte de uma sociedade altamente consumista, na qual os Estados Unidos se transformaram na década de 1920 e foi rapidamente adotado também na Austrália, fecha aspas, disse o professor Waterhouse. Hoje, o Dia das Mães é uma indústria bilionária na Austrália. Embaixo da foto está escrito assim: cartões e postais como este de 1916 tornaram-se presentes populares para o Dia das Mães. E a fonte do cartão, né, da foto, é Northern Pacific Railway, que está na Wikimedia Commons. O cartão já em 1916, né, então foi rapidinho. Que muita coisa que é comercializada, que é explorada comercialmente, começa com uma ideia boa, né, e daí acaba sendo um pouco deturpada. Esse pedaço diz assim: um momento para reencontros familiares, que também é um outro lado bom. Tem o lado do comércio, mas tem o lado do reencontro, né? De ser um motivo para que as pessoas se reencontrem, as famílias se unam, né? E tenham momentos juntos numa época que está sendo tão corrida e tão difícil disso acontecer, né? Principalmente lá, porque lá
não existem laços tão próximos de família quanto existem aqui. Aqui nós somos muito mais ligados com a família, lá eles não são tão ligados assim. Então, às vezes, irmãos, pais e filhos passam muito tempo, às vezes o ano todo sem se ver, vão se ver em uma data, que muitas vezes é o Natal, ou uma data como essa do Dia das Mães, né? Então, esse pedaço fala um momento para reencontros familiares, e diz assim: embora o Dia das Mães tenha começado com o objetivo de promover a paz e apoiar as mulheres, ao longo dos anos tornou-se uma ocasião para reencontros familiares na Austrália. Abre aspas, não se trata apenas de reconhecer o papel das mães, embora isso ainda exista, mas sim de reconhecer o Dia das Mães como um dia em que as famílias podem se reunir. Fecha aspas, disse o professor Waterhouse. Abre aspas novamente. Isso está se tornando cada vez mais importante porque, no mundo agitado em que vivemos, as famílias não se reúnem tanto quanto antes. E isso é verdade. Inclusive aqui no Brasil, né, que nós somos muito ligados, mas às vezes colocamos como prioridade a correria do dia a dia, trabalho e outras coisas, né? Esta foto mostra, então, uma reunião de família, né? De uma família australiana, e diz assim: almoços em família são uma maneira popular de se comemorar o Dia das Mães na Austrália, e a foto é de Marty Murrow. Esse pedaço aqui da matéria diz assim, que esse é o último pedaço: hoje, o Dia das Mães é um dia para todas as mulheres. Abre aspas, não está mais ligado a um conjunto específico de valores e a uma visão particular do papel da mulher, fecha aspas, disse o professor. Abre aspas novamente, tem um apelo universal e intercultural, de modo que pode atrair todos os grupos étnicos presentes na Austrália, fecha aspas, que é uma preocupação grande na Austrália porque tem muitas culturas diferentes, né? E alguns se adaptam, alguns tentam guardar as características da sua cultura, ou um pouco de cada, né? Eu acho que o ideal é um pouco de cada, você tem que se adaptar e não perder a sua essência, mas tem que se adaptar um pouco ao país porque você está lá, né? Mas também, e não pode você chegar lá e querer fazer tudo o que faria no seu país, porque algumas coisas não se encaixam com a cultura deles, né? Existe um evento importante que acontece no Dia das Mães na Austrália. Em todas as maiores cidades tem esse evento, provavelmente as menores também tem, né? Que é o Mother's Day Classic, e eu vou falar sobre isso. O Mother's Day Classic é a maior campanha beneficente da Austrália. O objetivo principal é arrecadar fundos e conscientizar a população sobre as pesquisas de câncer de mama e de ovário. Então é legal porque é uma maneira de você privilegiar a data, né? Juntar famílias, voltar para aquela visão humanitária da data, né? E ainda ajudar essa campanha contra o câncer de mama, câncer de ovário, que atinge todas as mulheres. Então eu acho que foi uma iniciativa foi uma grande ideia, uma iniciativa muito legal, né? E uma grande ideia usar essa data para fazer isso. Muitas pessoas participam, e não só mulheres, todo mundo participa, né? Eu vou dar mais detalhes aqui embaixo, antes que eu fale demais, depois acaba repetindo na hora que eu vou ler. O evento ocorre simultaneamente em mais de 90 locais em todo o país, desde grandes capitais como Melbourne e Sydney até cidades regionais. Os participantes podem escolher entre caminhar ou correr em diferentes distâncias, geralmente 4, 5, 8 ou 10 quilômetros. É tradição os participantes usarem roupas e acessórios na cor rosa. E, para participar, as pessoas contribuem com um valor que vai ser revertido às campanhas, né, de pesquisas, as fundações que
promovem essas pesquisas sobre o câncer de mama e de ovário, então as pessoas contribuem para participar com o valor que, no caso de adultos, é um valor de 49 a 52 dólares, então em média 50 dólares, e as crianças em torno de 28 dólares. Desde 1998, o evento já arrecadou mais de 50 milhões de dólares para as causas aí do câncer. Então, muitas vezes também, dependendo do local que você vai participar, você compra essa camiseta, aí eu não sei se a camiseta está incluída no preço ou se você compra aí a camiseta também, você paga esse valor para participar e daí você adquire a camiseta, então já contribui com um valor um pouquinho a mais. Mas normalmente tem a camiseta que você compra. Eu não participei porque eu andava muito. Já os trabalhos que eu fazia, eu andava muito, então a última coisa que eu queria fazer num fim de semana ou no Dia das Mães era andar. Mas a Mel, com quem eu morei por 2 anos, né, meus 2 últimos anos na Austrália, ela sempre participava dessa corrida e tira fotos, é uma grande diversão. E aí outras atividades que costumam acontecer também são passeios no zoológico, cinema, jardim botânico e tal, com as mães, né, as famílias passeando com as mães, piqueniques em parques ou praias, dependendo do tempo, se não estiver chovendo, por exemplo, né, se estiver um dia quente, cafés da manhã, brunches, almoços, chás da tarde ou jantares em restaurantes ou café. É muito comum lá na Austrália se tomar café da manhã num café. Tem muita gente que não faz nem café da manhã em casa, eles levantam e já vão tomar o café da manhã num café, tomam um café completo, ou alguns só compram um copo de café e vão tomando a caminho do trabalho, mas alguns sentam ali na mesa, tomam um café completo, com ovos, bacon e tudo mais, aquela coisa toda do café deles, né? Muito, muito rico, que eu não... rico em calorias, eu não conseguia, porque a gente tem um hábito aqui, café com leite, pão, manteiga, queijo, alguma coisa assim, né? E era isso que eu conseguia comer. Ovo no café da manhã não conseguia de jeito nenhum, até tentei. Presentes ou cartões feitos à mão para mães também costuma se fazer, principalmente as crianças, né? É bem legal a gente guardar esses cartõezinhos que as crianças fazem e depois mostrar para elas quando elas são adultos, para elas ficarem envergonhadas. Mas é muito fofinha. E os presentes costumam ser flores, chocolates, roupas e até vales presentes também, tá valendo, né? Porque daí a mãe pega aquele vale presente e compra o que ela quiser. Não é indicado que se dê panelas, utensílios eletrônicos, por exemplo, que ajudem na limpeza da casa. Isso é um tremendo mau gosto, né? Mas se alguém deu também, não sei, tá valendo, né? Então, eu vou passar aqui também um vídeo sobre como foi o Dia das Mães no ano passado em Queensland, em Brisbane, e aí já dá para ter uma ideia de como vai passar aí essa caminhada que eles fazem, esse evento da caminhada, e vai conversar um pouquinho com as mães de Brisbane. Então eu achei legal trazer também essa matéria que passou na Nine News. Eu peguei só o pedaço de Brisbane, porque é uma matéria bem comprida e ela tem Sydney, Melbourne, outras cidades, mas... pegou as cidades mais importantes, as capitais, então eu peguei só de Brisbane para não ficar muito longo. Our daughter's just recovering from breast cancer, finished her last radiation treatment last week. Yeah, it feels really special. Yeah, they've been my biggest supporters, so it's really nice that we can all do this together. Reid Butler, 9 News. From mums and stepmums to mother-in-laws and grandmas, all kinds of motherly figures were cherished and remembered across our state today as Queenslanders celebrated the women who
always know best. Forget the cards and flowers. Selena Kime couldn't have asked for a better gift. This is very special. I don't think I'll ever forget. Becoming a third-time mum just 14 minutes past midnight, little Rylan arriving 10 days early at Mater Mothers Hospital, one of Queensland's first babies born this Mother's Day. Didn't really hit me until I got told this morning. I was like, I was gobsmacked. For many other mums, a more traditional start to the day. Oh, it's a pop-up. While some chose to forego being doted on in bed, opting instead for an early start at the Mother's Day Classic. Raising funds for breast and ovarian cancer research in the Fun Run and Walk's 27th year. We have friends that were affected by this and we lost her at a very young age. We are mother and son. We've been doing this for 18 years. My mother had breast cancer and she's 96. We like running as a family and this is a great cause to support. Around 4,000 Queenslanders have taken part in this year's Brisbane event, among 80,000 around the country. Funds raised expected to surpass last year's $2.5 million. One group of 70 raising nearly $20,000 in the name of their friend and mum, Annie Jennings, who passed away only 3 weeks ago from ovarian cancer. She was a really loved lady, a big member of the community. She knew someone everywhere. Elsewhere, florists were kept busy. One at Main Beach nearly cleared out by one customer alone. And we had someone come in for $1,000 worth of flowers. Restaurants fully booked. Gambaro's seating 350 customers across its venues for multi-generational lunches. My mum's actually up from Adelaide, so we wanted to do something a little bit special. High tea's popular too. Picnics and barbecues aplenty, even on wet grass. Happy Mother's Day! All to celebrate the #1 woman in all our lives. I'm very spoiled. I'm very lucky. Claire Todd Hunter, 9 News. E então é isso. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Feliz Dia das Mães para todo mundo, que também, todo mundo que esteja reencontrando a mãe, que esteja vendo a sua mãe. Também é o dia dos filhos, que vão passar aí bons momentos junto com as mães, né? Então eu acho que é um dia feliz para todo mundo, esse Dia das Mães. Então, feliz Dia das Mães para você, para todos vocês. Bye, bye.